Por gentileza, lá em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Deus me deu uma palavra aqui que falou muito ao meu coração e eu quero dividir com você nessa noite. Antes da gente entrar na palavra, pode ir abrindo já a sua Bíblia, vai abrindo ela lá. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Agora deixa eu lembrar você do nosso propósito, né? Toda sexta-feira nós estamos pedindo a Deus, irmãos, para fazer uma faxina mesmo na nossa vida. E se você repara para você ver, a nossa igreja ela anda em propósito. E se você reparar, tudo que se faz na igreja é na direção do Espírito Santo e vai se complementando os propósitos, as palavras que Deus vai nos dando, vai se complementando, nunca se contradizendo, ao contrário, vai se somando o que Deus vai dando para nós. E eu venho falando aqui para a igreja, que por esses tempos agora, no início do ano, Deus vem falando muito conosco a respeito de limpeza, de fazer uma faxina, de tirar o que está sujo, de pureza, né? Como falamos domingo também, a respeito disso. Isso é muito necessário para você que deseja ter um ano de 2026 diferente. Para você que deseja viver nesse ano de 2026 algo novo na sua vida, que você que deseja receber de Deus coisas novas. Presta atenção, uma regra espiritual que existe, que nós temos que dar atenção a ela e às vezes não damos. Para o novo chegar, o velho tem que sair. Para que chegue o que é novo, para que chegue o que está em bom estado, o que está em péssimo estado, o que está velho, a coisa que não serve mais, tem que fazer o que com ela? Tem que ir embora, tem que jogar fora. Então esse começo de ano é um tempo de você jogar fora certas coisas para Deus poder começar a te encher de coisa nova. Eu tenho batido nessa tecla aqui que a palavra sobre qual o propósito que nós temos feito, Eclesiastes capítulo 3, versículo 6, fala assim, há tempo de juntar e há tempo de jogar fora. Dá para colocar aí para mim, Felipe, rapidinho? Eclesiastes 3, 6, na Bíblia NVI. Eu gosto da tradução da NVI, que ela fala exatamente assim, ela fala jogar fora. A corrigida fala daquele jeito antigo, né? Deitar fora. Mas nada mais é do que, olha lá, tempo de guardar e tempo de fazer o quê? Jogar fora. Então você está num tempo de jogar fora. Hoje você vai pedir para Deus fazer uma faxina mesmo no teu coração, irmão. E se tem coisa que você, na sua força, não está conseguindo descartar, você na tua força não está conseguindo jogar fora, você vai pedir a Deus hoje, e Deus, o próprio Deus, vai te ajudar a jogar essas coisas fora. Mágoas, ressentimentos que tem no teu coração, coisas que aconteceram esse ano que passou, irmão, você tem que jogar fora. Tristeza, angústia, medo, pastor, não consigo tirar esse medo do meu coração. Em nome de Jesus, nesse propósito, nessa campanha você vai conseguir, amém? Você que tem dificuldade, que esse medo que não sai do teu coração, um medo com motivo, às vezes um medo até sem motivo, seja o que for, tem que jogar fora, tem que tirar do teu coração. Você vai pedir para o Espírito Santo fazer uma limpeza dentro de você, mas você vai abrir o coração e Jesus vai tirar tudo que não presta, amém? Nós estamos, como eu falei nos outros cultos, parecido muitas vezes com aqueles tipos que às vezes aparecem naqueles programas de televisão, sabe, aqueles acumuladores. Você já assistiu alguma reportagem, algum programa assim? Tem casa que eles não conseguem nem entrar mais, não tem espaço nem para a pessoa, de tanta coisa que ela foi acumulando. E o interessante, não sei se você já assistiu, eu estava assistindo há um tempo atrás, um exemplo, tem lá uma garrafa PET amassada, aí o repórter, a pessoa que está fazendo a matéria, chega e fala assim, vamos jogar essa garrafa PET amassada fora. O que a pessoa fala? Não pode, mas para que vai servir isso? Não, vai servir para alguma coisa. É assim ou não é? A pessoa parece que tudo ali tem um apego. Não pode jogar fora, mas é uma garrafa amassada. Não, tem que descartar. Não joga fora não, porque isso aqui me lembra uma vez, uma época. Não, irmão, tem coisa que você tem que fazer o quê? Descartar. Como é que vai entrar algo novo dentro daquela casa que nem a pessoa está conseguindo entrar de tanta coisa que tem ali dentro? Então traz isso não somente para o emocional, para o espiritual, mas vamos falar a verdade, às vezes tem coisa lá na tua casa também que você tem que jogar fora. Dá uma analisada agora lá nesse começo de ano, dá uma olhada lá, fala, Jesus, tem que fazer uma limpeza aqui.
Tem coisa aqui que está ocupando lugar que não deveria estar. Você sabia que isso é tão verdadeiro, que isso funciona tanto no mundo espiritual como também nas coisas materiais, nas coisas físicas. Às vezes você tem que olhar lá, coisa que você está guardando, coisa que você está segurando. Não, pastor, é que eu guardo porque a memória do meu tataravô que usou esse banco. O banco não está aguentando nem com ele, né? O banco já está tudo quebrado. Não, será que já não está nesse tempo? Tem o tempo, né? Tempo de guardar e tempo de fazer o quê? Lê para mim lá, boa noite. Tudo bem? Tem o tempo de guardar, mas tem o tempo de fazer o quê? Tem coisa, meu irmão, que se você for olhar, teve o tempo de guardar, mas talvez já está no tempo de fazer o quê? E aí a gente não aceita, né? O tempo de jogar fora. Então dá uma analisada, fala, Deus, me mostra o que está no tempo de jogar fora. Bom, para a gente entrar na palavra, todo mundo pegou o papel. Eu não sei o que você vai escrever e não vou ler, tá? Mas põe aí tudo o que Deus te está mostrando para você que você tem que jogar fora. Ou você, alguém da tua família, tua casa, coisa que não pode mais ficar na tua vida para esse ano de 2026. Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora sim, vamos para a palavra de hoje. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. 1 Crônicas 21, 13. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá, vai aparecer ali na tela também. Você pode ler. O que diz aí? 1 Crônicas 21, 13 diz assim: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas o quê? Misericórdias, mas não caia eu nas mãos de quem? Dos homens. Deixa eu explicar o contexto para você desse versículo, para que você entenda. O Davi tinha feito uma coisa errada, uma coisa que desagradava a Deus, e por causa disso veio a consequência para ele, né? O Gade, com quem ele está falando aqui, era um profeta de Deus, e o profeta Gade chega para Davi e fala para ele assim: Davi, por causa do erro que você cometeu, Deus mandou eu trazer para você 3 opções de consequência, que você pode escolher entre as 3. Ou você vai ter 7 anos de fome, ou 3 meses dos seus inimigos te perseguindo, ou 3 dias de peste em Israel. Então ele tinha que escolher uma das 3, mas não tinha jeito, alguma coisa ele ia sofrer. Uma daquelas consequências ele ia sofrer por causa daquele erro que ele cometeu. Só que a profundidade da mensagem hoje está no que Davi fala em resposta ao profeta. Presta atenção que você vai entender. Ele diz primeiro, né? E disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Por quê? Por causa da consequência. Uma das 3 ali ele ia sofrer. Não tinha como passar, né, sem sofrer nada. Mas ele toma uma decisão, ele fala assim: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Então, qual foi a decisão que Davi tomou? Ele disse: já que eu vou ter que passar pela luta, já que eu vou ter que passar pela dificuldade, é melhor que eu passe por essa luta, é melhor que eu passe por essa dificuldade nas mãos de quem? Do Senhor, do que eu passe nas mãos dos homens. E aqui foi onde Deus falou comigo, presta bem atenção nisso aqui. Quando você é uma pessoa que não ora, quando você vai deixando a oração de lado, você vai deixando de buscar Deus, você vai deixando de estar na igreja, você vai deixando de ter comunhão com Deus, vai acontecer com você o seguinte: você vai passar por lutas, você vai passar por batalhas, mas você vai passar na mão do homem, você vai passar pelas dificuldades, e a única coisa que você vai poder contar é com a habilidade, é com a capacidade do homem. Quando eu digo capacidade do homem, eu estou falando das pessoas, ou até mesmo as suas próprias habilidades, as suas próprias forças. Você vai passar
por momentos difíceis, e você vai depender da sua força, da sua habilidade, da tua capacidade ou da capacidade das pessoas. Agora, quando você busca Deus, quando você mantém uma vida de oração, quando você tem a tua comunhão com Deus e você não abre mão disso, você permanece firme na sua busca a Deus, você também vai passar por luta. Ué, pastor, não entendi. Você vai passar. Porque tem gente que acha que quando está buscando a Deus não vai passar por dificuldade. Eu pergunto, quem já tem um tempinho com Jesus aí, caminhando com Jesus, você depois que você aceitou Jesus, você nunca mais passou luta? Você nunca mais passou dificuldade? Não. Então, presta atenção, quando você tem uma vida de oração, quando você busca Deus, quando você mantém tua comunhão com Deus, você também vai passar por luta, mas você vai passar na mão de quem? De Deus. E qual que é a diferença? O que Davi falou, caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimos o quê? As suas misericórdias. Então aqui que eu quero chamar a sua atenção, sabe por quê, irmãos? Às vezes nós estamos andando só na dependência do homem. Quando você deixa de orar, você depende de que o médico seja um bom médico, e ele pode até ser um excelente profissional, mas ele pode errar, sim ou não? Você não pode arriscar de ficar só na mão do homem. Por isso que você tem que fazer o quê? Orar. Não importa o médico que você está tratando, não importa onde você está fazendo a sua consulta, se você vai ter que fazer um procedimento, uma cirurgia, mas tudo que você for fazer, apresente diante de Deus, ore, jejue, se consagre, apresente a Deus aquilo. Porque, estou repetindo, o Davi de todo jeito ia ter que passar por alguma coisa, sim ou não? Mas ele escolheu passar por onde? Passar por aquela luta nas mãos de Deus. Eu não estou dizendo que na oração, com uma vida de oração, você não vai passar por dificuldade, não. O Davi percebeu que de todo jeito ele ia ter que passar por aquilo, mas ele falou assim, antes eu passar na mão de Deus do que na mão de quem? Do homem, porque grandes são as misericórdias do Senhor. Quando eu passo na mão de Deus, quando eu oro, eu vou passar por dificuldades também, mas eu não estou dependendo só da capacidade humana. Então, cuidado quando você vai deixando de orar, você vai deixando a oração de lado, a correria do dia a dia, você vai deixando de buscar Deus, você deixa de vir num culto, outro culto, daqui a pouco você passa um dia inteiro sem orar, daqui a pouco uma semana, daqui a pouco passou um mês, você não orou, você nem na igreja veio, e você não está percebendo. Meu irmão, querendo ou não, você está ficando na mão de quem? Do homem. Toda vez que você vai deixando sua comunhão com Deus de lado, você vai ficando na mão do homem. Você vai depender do médico, da habilidade do médico. Você vai ficar na dependência de que as pessoas sejam corretas, de que as pessoas sejam honestas. E eu pergunto para você, hoje é fácil encontrar gente honesta? Seja sincero. Hoje é fácil encontrar gente correta? Antigamente era, né? Antigamente as pessoas eram diferentes, mas hoje está fácil encontrar gente correta, que honra a palavra que tem. Então você tem que fazer o quê? Você tem que orar, irmão, porque ai de quem ficar hoje na mão de quem? Do homem. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que apresentar tudo diante de Deus, para que você não fique na mão do homem. Repito, luta você vai passar. O Davi não tinha como ele não passar. O profeta falou para ele, olha, ou é isso, e aí? Então eu prefiro passar por isso aqui, que pelo menos vai ser na mão de quem? De Deus. Pelo menos na mão de Deus, porque grande está ali, né? Muitíssimas são as suas o quê? Misericórdias. Então cuidado para você não ficar na dependência do homem. Quando você não ora, você fica dependente de que a pessoa faça a parte dela, de que todo mundo faça certo o que tem que fazer. Mas eu te pergunto, hoje todo mundo está fazendo o que é certo, sim ou não? Não está, meu irmão, não está. E aí é muito melhor que você esteja na dependência de Deus, que Deus use o médico, porque vai usar, que Deus use o advogado, porque vai usar, que Deus use o policial, porque vai usar, que Deus use o seu patrão, creio que vai usar, mas não fique só
dependendo dele. Não fique só dependendo do homem. Não, pastor, porque o meu patrão é uma boa pessoa. Tá, mas ore no seu trabalho. Porque se você ficar esperando que ele te reconheça, que ele te dê uma promoção, pode ser que isso nunca vai acontecer, você vai se decepcionar. Está entendendo, sim ou não? Não, pastor, mas o meu marido é um bom homem. Pode ser, mas ore. Mantenha teu casamento em oração. Porque ele é ser humano e ele pode o quê? Ele pode errar, irmão. Não, mas a minha esposa, pastor, olha, a minha esposa é uma boa esposa, a minha esposa é fiel. Ótimo, confie, mas ore por ela. Que você não pode deixar tudo dependendo só da capacidade dela, da capacidade humana. Quem está entendendo o que estou explicando, diga amém. Meu filho é um bom filho, pastor, eu tenho ensinado ele. Ótimo, ensine, mas você não pode só depender de que ele vá obedecer o que você está falando. Faça o que primeiro? Ore por ele. Não deixa de orar pelo teu filho. Não deixa de orar. Faz a parte como pai, como mãe, mas ore. Porque senão você fica na mão do homem. E você pode se decepcionar. Quantos pais foram relaxando na fé? Quantos maridos e esposos foram relaxando na fé? E um dia veio a grande decepção. Por quê? Não, pastor, mas olha, meu filho é um bom menino, minha filha é uma boa moça, sabe, eu ensinei ela bem, certo, mas às vezes abandonou a oração, deixou de orar por ele. Aquela mãe que estava todo culto, quarta, sexta, domingo buscando, já não vem mais, porque o filho é um bom filho, porque a filha é uma boa filha, e colocou tudo na confiança, ou na dependência da obediência daquele filho. Chegou um dia que ele falhou, e um dia um ser humano pode o quê? Falhar. Não fique na mão do homem, irmão. Mantenha a tua vida de oração, mantenha a tua comunhão com Deus constante. Fala: Deus, olha, eu confio lá no médico, mas eu vou orar. Senhor, eu sei que o advogado vai fazer a parte dele, mas eu vou o quê? Eu vou orar. Eu sei que o meu marido é um bom marido, mas eu vou orar por ele todo dia. Não é por medo, presta atenção, não estou ensinando você a orar por medo. Aliás, ninguém deve orar por medo, mas é orar confiando em quem? Em Deus, mais do que no homem. É orar para ficar na mão de Deus e não só na mão do homem. Quem está entendendo, diga amém. Isso é importantíssimo que eu estou te ensinando hoje. Nós vamos continuar e a gente vai entender melhor. Vamos lá para Mateus capítulo 26, versículo 41. Olha o que Jesus ensinou para os discípulos. Por que Jesus manda os discípulos orarem? Mateus 26, 41. Mas por que você vem tanto na igreja, que você vem quarta, que você vem sexta, que você ora tanto, que você busca tanto? Por quê, pastor? Porque nós não podemos arriscar, meu irmão, ficar só na mão de quem? Do homem. A luta vai vir, a luta você vai ter que passar. E o Davi chegou na conclusão perfeita. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele falou assim: olha, não vai ter como eu me livrar. Eu vou ter que passar? Vou ter que passar. Então é melhor que eu passe na mão de quem? De Deus. Você sabe que Jesus chegou a uma conclusão parecida, né? Jesus, você sabe que ele veio nesse mundo e ele orou lá no Getsemane, mas chegou uma hora que ele percebeu que ele ia ter que passar por aquele momento difícil que era a crucificação. Ele chega a orar assim, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como que ele ora? Ele fala assim, ó, seja feita a tua vontade. Então a oração não livrou Jesus. Presta atenção no que eu estou te explicando aqui hoje. Muitas vezes a oração não vai te livrar. A vida de oração não vai te livrar. Você está aqui na igreja orando, não vai livrar, mas ela vai fazer com que você passe na mão de quem? De Deus. A oração não livrou Jesus, mas a oração fez Jesus passar por tudo aquilo na mão de quem? De Deus. Ele conseguiu passar. E Jesus, antes de tudo isso, ele dá um segredo para os discípulos. Eu vou ler só o versículo 41, mas tudo que eu te falei está aqui no capítulo 26 todinho. Se você quiser, depois você pode ler em casa, o capítulo 26. Mas aí no versículo 41 fala assim, ó: vigiai e o quê? E orai, para que não entreis em tentação. Tentação aqui não é só pecado, tá, irmão? Tentação é todo e qualquer tipo de problema, de luta que se levante, tá?
Entenda isso de uma vez por todas. Quando você lê a Bíblia, tem muita gente como eu quando eu lia tentação na Bíblia, eu pensava só em pecado. Não, tentação é todo e qualquer tipo de problema que se levanta contra você. Então o que Jesus está falando para os discípulos? Vigiai e orai, para que você não venha cair na tentação. Tem tradução que fala cair, aqui não fala entrar, né, em tentação, nos problemas. Por quê? Aí Jesus explica: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Então por que eu tenho que orar? Para eu não ficar na dependência da carne. É isso que Jesus está falando. O que é a dependência da carne? Carne, eu até coloquei aqui para falar para você: carne é a nossa capacidade humana, é a nossa habilidade humana, é a nossa força humana, é a nossa condição humana. E tudo isso que eu te falei, força, condição, capacidade, habilidade humana, chamada carne, é o que? É fraca. Então você tem que orar para não ficar dependendo só da tua habilidade humana. Pastor, mas eu sei fazer muito bem o meu serviço. Ótimo, mas ore. Ore, busque, se consagre a Deus. Porque se você não ora, se você começa a deixar a oração de lado, você começa a deixar de buscar Deus, você vai fazer o seu trabalho só apoiado na sua condição humana. E a carne é o quê? A carne é fraca, uma hora você vai errar. Eu não digo a carne é fraca só de cair em pecado, mas uma hora você vai falhar. E aí, se você não está na mão de Deus, se não tem a oração ali, se você está só apoiado na sua habilidade, não, você tem sim, Deus te deu capacidade, Deus te deu habilidade, mas meu irmão, não esteja na mão do homem. Quando eu digo a mão do homem, como eu falei, não é só dos outros, mas a tua própria habilidade humana. Tem gente que vai deixando a oração de lado e vai entrando no automático, porque começa a dizer assim: não, eu já sei fazer, já sei como é. Eu estava falando de mim, por exemplo, como pastor. Eu não posso só depender da minha habilidade humana para poder dirigir essa igreja. Eu não posso, porque a carne, ela é o quê? O que a carne é, irmãos? Ela é fraca. Jesus estava ensinando isso para os discípulos. Jesus sabia o que eles iam passar. Pouco tempo aqui à frente, em pouco tempo, né, que viria depois, lutas que eles iam ter que passar, que se eles dependessem só da capacidade humana deles, eles não iam aguentar. Então quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo: olha, vocês precisam vigiar e orar, para que quando vier a tentação, vocês não venham entrar, vocês não venham cair nela. Então eu não posso, estou falando aqui de mim como exemplo, mas coloca aí no seu caso, na sua situação. Eu não posso depender só da minha habilidade humana, condição, capacidade, para poder fazer o que Deus quer que eu faça aqui nessa igreja. Eu preciso orar para vir pregar, eu preciso orar para te dar a palavra, eu preciso orar para saber o que Deus quer que eu faça, como tem que ser feito para sustentar uma igreja. Não pode ser só com a capacidade humana. Vai passando o tempo, o pastor começa a achar que não, eu sei pregar, eu abri aqui qualquer versículo eu prego também, mas vai ser tudo na habilidade o quê? Humana. Aí não vai, meu irmão, chega uma hora que não vai mais. Então talvez você seja muito bom naquilo que você faz, enfim, talvez você seja uma pessoa muito habilidosa, mas cuidado para não deixar a oração de lado, para deixar a tua busca de lado, a tua consagração de lado. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, é muito perigoso estar só na mão do homem. Quando eu falo na mão do homem, é do outro ou de si mesmo, baseado só na sua força. Todo mundo conhece, mas eu vou lembrar você, Jeremias 17:5. O que diz Jeremias 17:5? Vamos ler lá. Jeremias 17:5. Depois de Isaías, né? Vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, aí vem Jeremias, capítulo 17, verso 5. Já está ali na tela. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos? Vamos juntos, hein? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o quê? Olha que interessante, né? O que é fazer da carne o seu braço? É aquilo que eu falei que a carne representa. A carne representa a nossa habilidade, nossa força, nossa capacidade. Então maldita é a pessoa que faz da carne o seu apoio, o seu único apoio. Ela começa a deixar de orar, ela começa a deixar de vir na igreja, ela começa a deixar de buscar Deus.
E às vezes as coisas estão dando certo e vão dando, e a pessoa começa a confiar muito em si mesmo. Maldito aquele que faz da carne o quê? O seu braço. Mas o que Jesus ensinou da carne? A carne é o quê? É fraca. E aí Jesus está falando, aí Deus está falando, olha, maldito que faz da carne o seu braço, porque a carne é fraca. Fazer da carne o seu braço é fazer dela o seu único apoio. É você deixar de lado a oração, é você deixar de lado a consagração, é você deixar de lado o jejum. Você não pode, porque ele diz assim, ó, que é maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de quem? Porque sabe o que acontece? Uma coisa leva a outra. Quando você começa a fazer da carne o seu braço, você começa a apartar teu coração do Senhor. Você acha que já não precisa orar tanto, não precisa de ficar jejuando toda semana, não precisa mais de ser tão fiel assim no dízimo e na oferta, que não precisa mais ficar levantando de madrugada. E aí começa o problema, que você começa a ficar só na dependência do homem. O Davi falou assim, ó, caia eu na mão de Deus, mas não caia na mão do homem, porque na mão de Deus tem muitíssimas misericórdias, agora o homem não tem, ele não tem. Às vezes você está dependendo muito, esperando muito só de alguém. Não, estou esperando lá, pastor, do meu pai, da minha mãe, porque meu pai é uma boa pessoa, mas ore. Mas minha mãe, olha, minha mãe é tudo para mim, mas ore. Não deixa, não se afasta da presença de Deus. Não, eu tenho um sócio, pastor, que é uma pessoa assim, mas ore. Está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Não fica só na mão do homem, você não pode ter um único apoio. E principalmente se esse único apoio for o quê? A carne é o quê? Fraca, irmão. Escuta, se estivesse num precipício e alguém jogasse uma corda para você, e você estivesse ali apoiado, em algum lugar, e dissesse assim, olha, pode confiar nessa corda, que essa corda vai te segurar, e você olhasse para a corda e fosse uma corda da finura do meu dedo, você deixaria todo o apoio e seguraria só na corda, sim ou não? Ainda mais se você for meio pesadinho igual o pastor assim, você ia? Não vou nada, uma corda dessa finura. E por que você deixa, ó, que eu vou falar, isso aqui é forte, hein? Por que você deixa a oração, irmão? Deixa o jejum, deixa a palavra, deixa a comunhão com Deus e fica só apoiado na sua habilidade? Isso é doido, é loucura, sim ou não? Se a gente for parar para pensar, para comparar a coisa, é loucura. Sair de casa sem orar, sair de casa sem buscar Deus, é uma loucura. Mas se a gente parar para pensar, de vez em quando a gente faz essas loucuras. Se você não tomar cuidado, o tempo vai passando, você vai fazendo essas loucuras. Mas eu sou um bom motorista. Bom motorista também erra ou não erra? Você vai viajar, você vai sair de casa, ore, meu irmão, peça a Deus. E por mais que você seja um bom motorista, você vai depender de quem está lá do outro lado. Você sabe o que ele vai fazer, quem vem na sua contramão? Ore. Ore, você vai pegar um ônibus, você vai depender da habilidade do motorista? Não, você tem que orar, meu irmão. Você precisa colocar diante de Deus tudo que você for fazer. Como é que faz, pastor, para ficar na mão de Deus? Eu vou ensinar você. Vamos lá para Provérbios capítulo 16, verso 3. Provérbios 16, 3. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Então, meu irmão, mantenha a tua vida de oração. Sabe, não é porque a gente vem na igreja, não é só porque está sobrando tempo, não é só porque a gente gosta, em muitos casos nem tempo está sobrando, mas é porque você sabe que você não pode só depender de você. Você sabe que você não pode ficar só na tua capacidade, irmão. Quem está lá fora não entende a gente às vezes. Não entende por que você vem tanto na igreja, por que você ora tanto, por que você está sempre procurando ouvir a palavra, por que você anota tanta coisa, por que você busca tanta coisa. Esse é o segredo de você estar de pé até hoje. E por que muita gente não está, pastor? Porque começou a fazer da carne o quê? O seu braço, Jeremias 17:5. Mas a carne, ela é o quê? Ela é fraca. O que Jesus mandou fazer? Vigiai
e orai, porque a carne é fraca. E tem gente fazendo o que Jeremias falou, fazendo da carne que é fraca o seu apoio, o seu braço. Como é que eu vou fazer isso? Vou deixar de ir na igreja, vou deixar de orar, vou deixar de buscar Deus? Se eu deixar de fazer isso, olha, não tem como eu ficar na mão do homem e de Deus ao mesmo tempo. No momento que eu começo a deixar, apartar o meu coração do Senhor, eu começo a ficar na mão de quem? Do homem. Porque começa a faltar oração, eu vou ter que depender só da minha habilidade, vai faltar a inspiração do Espírito Santo, eu vou depender só da minha inteligência, vai faltar a direção de Deus, eu vou depender só do profissional, da habilidade dele. Não posso. Ore por tudo, irmão, apresente tudo a Deus. Está aqui o segredo, ó. Confia ao Senhor o quê? As tuas obras, e os teus pensamentos serão o quê? Esse é o segredo, meu irmão. Porque quando você confia ao Senhor as tuas obras, você fica na mão de Deus. Deus, olha, a pessoa é um bom profissional, fui atrás, contratei, mas eu estou orando, Deus, que seja o Senhor. Amém, Jesus? Ô Deus, olha, eu vou lá fazer aquela prova, eu estudei, mas eu estou orando, Senhor, é o Senhor. Vou fazer aquele concurso, estudei, fiz tal, vou lá na entrevista, mas Deus, eu não vou ficar na minha mão, eu quero estar na mão do Senhor. Que o Senhor me dirija, que o Senhor me guie, que o Senhor me conduza nessa entrevista, nessa prova, nesse concurso. Essa é a diferença, irmão, que nós temos. Nós sabemos bem que a carne, ela é o quê? Ela é fraca, então nós não podemos repetir o erro de Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia em quem? No homem. Presta atenção, eu sempre falo desse versículo assim, maldito o homem que confia no homem, sendo esse homem outro, né? Outra pessoa. Mas esse versículo também pode ser entendido de outro jeito, maldito o homem que confia em quem? No homem. Pastor, não pode confiar em ninguém não, você não pode fazer de ninguém o seu único apoio, ou depender só da habilidade, da capacidade, do caráter, da força daquela pessoa. Ore, e nem de si mesmo. Eu digo, maldito o homem que confia no homem, e maldito o homem que confia no homem, em si mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Ore, coloque diante de Deus, tenha a tua vida de oração. Irmão, não dependa, não fique na mão do homem, ou não coloque, não faça da carne o seu braço, não faça do homem o seu único apoio, a ponto de deixar de orar, a ponto de apartar teu coração do Senhor. Por quê, pastor? Você pode se decepcionar. Eu falava aqui nos outros cultos que nós tivemos hoje, foram os 3, graças a Deus foi uma bênção, e eu dizia o seguinte, nem mesmo no pastor você pode depender totalmente. Tem a tua vida de oração. Amém, Jesus? O pastor está aqui para te ajudar, está aqui para te auxiliar, está aqui para orar por você. Mas tem gente que quando o pastor vai embora, o que acontece? Ela cai, porque o único apoio dela era quem? Era o pastor. A gente fica triste pelos lugares onde a gente passa, e aí de vez em quando a gente encontra os irmãos, ou recebe notícia, e fulano, como é que está? Pastor, depois que o senhor foi embora, nunca mais vem na igreja. Pastor, depois que o senhor foi transferido daqui, acabou, desanimou. Por mais que a gente ensine, às vezes a pessoa não pega a palavra, não põe no coração, faz do pastor o único apoio. Não, irmão, você tem que ter a tua vida. Eu sempre ensinei na igreja, você tem que ter a tua vida com Deus, tua vida de oração, tua vida de busca. Você não pode ficar só dependendo do que o pastor vai te dar, você precisa buscar. Quem está entendendo, diga amém. Porque com isso você vai crescer. Quando você consagra as tuas obras ao Senhor, está lá, confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Esse mesmo versículo na Bíblia, acho que é a linguagem de hoje, coloca para mim na linguagem de hoje. Peça a Deus que abençoe os seus. Não faz nada sem pedir a bênção de Deus, sem consagrar a Deus, sem estar ali no culto, buscando, colocando diante de Deus. E eles darão certo. Meu irmão, faz tudo na presença de Deus, porque tem coisas que você ainda vai passar, mas pelo menos você vai passar na mão de quem? De Deus e não do homem. Quem entendeu essa palavra hoje, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece. Bem forte.